verdade que abrem muitas portas na sua vida. Talvez se você não fale inglês, você ainda não tenha muita noção de como isso pode mudar o teu dia a dia. E eu, quando era criança, não queria aprender a falar inglês, eu queria aprender a falar japonês. E hoje, falando inglês fluentemente, eu vejo o quanto isso mudou a minha vida pra melhor. E eu já vi alguns vídeos parecidos com esse aqui na plataforma, de youtubers falando pra vocês como eles aprenderam a falar inglês através de filmes, séries, músicas, jogando videogame, enfim, né? Dando aí alguns conselhos pra vocês aprenderem inglês. Mas qual é a mágica nisso, né? Como assim uma pessoa que não fala inglês senta pra assistir um filme com legendas em inglês e sai falando o idioma assim fluentemente? Não é assim, né? E foi isso que eu vim aqui falar pra vocês hoje, dividir as minhas experiências de como, de fato, eu consegui aprender aí inglês através de livros, filmes, séries e jogos. So, without further ado, Fala aí. a primeira dica é provavelmente o que vocês menos querem ouvir, mas a verdade dói e a vida não é fácil pra ninguém, né? Então sim, você vai precisar estudar o idioma, gramática, ok? Seja aí através de um curso presencial, ou a longa distância, ou até através de cursos online, no YouTube, apostilas autodidatas, não interessa. Você vai precisar estudar. Mas o lado bom disso é que isso vai acelerar e muito o teu processo de aprendizagem. Se você insistir na ideia de querer aprender inglês sem estudar gramática, você vai demorar muito mais tempo para aprender e provavelmente vai ficar falando errado até o dia que você sentar e estudar isso. Então não tem pra onde fugir. Você vai precisar da gramática. Se programa para estudar, sei lá, 15 minutos do seu dia, não é tanto tempo assim, você não vai morrer por causa disso. E se você tá começando a aprender inglês, foca no verbo to be. Sério, você precisa dominar o verbo to be de frente pra trás, de trás pra frente, é a chave pra começar a aprender inglês. Então, verbo to be, galera, presente, futuro, am, is, are, passado, was, were, domina isso em todas as situações, façam vários exercícios. Agora, se você já é um pouquinho mais avançado no inglês, estuda os modal verbs, will, would, shall, should, can, could, may, might, must, todos esses. Tem que dominar, galera. Agora vamos para dicas um pouquinho mais divertidinhas, né? Dessas ferramentas, o livro foi o que mais me ajudou, do início ao fim do meu processo de aprendizagem do inglês. Você precisa escolher um livro que combine com o seu estilo, que te cause curiosidade e vontade de ler. Por exemplo, Harry Potter, sei lá. O primeiro livro que eu li foi pro college, que é tipo a universidade lá nos Estados Unidos. Então não foi escolha minha, foi o que o professor, né, falou pra gente ler. E o nome do livro é October Sky, e foi um livro muito bom pra mim. Bom, e o que você vai fazer com um livro em outro idioma que você não entende absolutamente nada, ou quase nada? Você vai comprar marca-textos de cores diferentes. Isso aí, você vai marcar o seu livro todinho, do início ao fim. Quando você começa a estudar inglês e a gramática, você consegue identificar o que aquela palavra é, mesmo que você não saiba o que ela significa, ok? Então, mesmo sem saber o que aquelas palavras significam, você vai saber se elas são um verbo no passado, um substantivo, adjetivo, advérbio, e para isso que seu marca-texto serve. Então você vai pegar o seu livro, vai abrir no primeiro capítulo e na primeira página você vai ler e vai marcando as palavras que você não sabe o que significa, as palavras que você não reconhece. Cada palavra com uma cor diferente, de acordo com a classificação gramatical. Se você não sabe se a palavra é um verbo, um advérbio, um substantivo, você marca com a cor amarela. Era o que eu fazia. Eu marcava os verbos com a cor laranja, os advérbios com a cor rosa e assim por diante. Mas aí, como é que você sabe se uma palavra é um advérbio ou não? É por isso que vocês precisam estudar gramática. Em inglês, praticamente todos os advérbios terminam com LY. Então eu sabia identificar, mesmo não sabendo o que significa, entendeu? E como é que foi essa experiência pra mim? A primeira página do meu livro tava toda marcada com cores diferentes. Eu acho que tinha uma palavra que eu não tinha marcado. Era a única palavra que eu reconhecia naquele contexto. E aí eu estudei o significado de cada palavra e ao decorrer do livro as palavras foram se repetindo e eu ia marcando cada vez menos. E quanto mais eu avançava no livro, menos marcações eu fazia. Até que na última página eu só tinha marcado uma palavra. Ou seja, todas as outras eu já sabia o que significavam. Foi bem legal depois olhar o livro assim e ver quantas palavras eu aprendi. É incrível. Bom, chegamos onde a gente queria, né? A terceira dica é jogar jogos. Eu joguei muito Pokémon na minha vida e sempre em inglês. Então foi muito legal poder
aprender o idioma e entender o que estava acontecendo no jogo de fato, não só, tipo, tentando jogar de qualquer jeito. Se você gosta de RPG e jogos que tem uma história, o jogo pode sim agregar muito no teu idioma. Se o jogo que você tá jogando tem uma história medieval, você vai aprender aquele vocabulário. Ou se você tá jogando um jogo de gangue, você vai aprender várias gírias. Enfim, cada jogo, né, vai te agregar aí várias coisas. E o legal é que você vai interagir, se divertir ao mesmo tempo. Mas cuidado, você tem que treinar a sua mente, condicionar ela a aprender o idioma. Porque você pode muito bem, eu entendi isso aqui mais ou menos, vou pular. Não, se você não entendeu, você tem que estudar aquilo, aquela palavra, aquela frase, o que seja, aquele contexto. Então, né, não é só jogar, tá? Quarta dica, a dica que todo mundo quer ouvir, né? Assistir filmes e séries pode sim adicionar muito ao teu conhecimento de um idioma. Até hoje eu faço isso. Desde que eu voltei pro Brasil, eu não tive tantas oportunidades de falar inglês, então a nossa fala começa a ficar um pouco enferrujada, a língua começa a embolar, isso é normal. Mas a conversa e a comunicação, ele é composto por dois elementos, a fala e a audição, né? A fala a gente não pode praticar tanto aqui no Brasil, mas os filmes e as séries ajudam muito a manter os nossos ouvidos afiados. E é por isso que até hoje eu assisto filmes e séries em inglês praticamente todos os dias, porque eu quero manter a minha audição bem fluente. Dependendo do seu nível de inglês, você vai ter muita dificuldade de entender o que os personagens estão falando. Eles falam rápido, usam gírias, idiomas, vícios de linguagem, então calma, não se desanima, ok? Se você tá começando a falar inglês, de repente seria mais interessante você pegar um filme infantil. Um filme da Disney, desenhos do Homem-Aranha, que foi o que eu fiz, né? E claro, não se esqueçam de colocar a legenda em inglês. Obviamente, se você tá com inglês básico, você não vai entender tudo que ele quer falar, mas às vezes você consegue entender a ideia. E isso também vai te ajudar a fixar como a palavra é escrita, né, corretamente. E a última dica, e claro, é a minha preferida, né, é que você pode aprender inglês através das músicas. Na minha opinião, a música não vai te ajudar tanto a aprender vocabulário, gramática, etc. Mas se você é como eu e gosta de cantar, ela pode te ajudar muito com a pronúncia. Então aprendam certinho a letra em inglês das suas músicas favoritas e cante bastante para poder treinar aí a tua fala no inglês e o teu canto também. E por falar em pronúncia, eu vou dividir aqui com vocês as pronúncias que eu mais tive dificuldade de entender e que muitos brasileiros também têm, porque a nossa língua nativa é a mesma, né? Português. Por exemplo, a pronúncia do TH é muito complicada para os brasileiros, né? Eu tive dificuldade e muita gente também tem. É quase como pronunciar o S, só que ao invés de fazer você vai botar a língua no meio dos dentes e vai fazer entendeu? Então não é thank you, é thank you. Thor, things, there, entendeu? É meio complicado, mas vai treinando que você vai conseguir, eu te prometo. Uma outra coisa são os verbos regulares no passado, aqueles que terminam com ed. Eu não vou ensinar regrinha de pronúncia aqui pra vocês pro vídeo não ficar gigante, né? Mas basicamente existem 3 pronúncias. Por exemplo, o verbo to cook, que no passado é cooked, com T no final. Um outro exemplo é o verbo to dance, que no passado é danced. E por último, o verbo to prepare, que no passado fica prepared. A gente também tem muita mania de botar ênfases no i, né? iPhone, MacBook. Então, MacBook, iPhone, ok? Quando você tá falando inglês, você tira o i, ok? Então a gente acaba levando esse i pra tudo quanto é lugar, né? Só que no inglês o i tem quase que um som de e misturado com i, né? Não é things, é things. Não é think, é think. Às vezes as pessoas acabam se deparando com situações engraçadas, né? Uma folha de papel em inglês se chama sheet. E aí você pode achar que alguém tá xingando, mas não, o xingamento é shit. Então, shit, shit. Assim como praia em inglês é beach. Se você tá querendo ofender alguém ou aí, né, falar do cachorro no sexo feminino, é bitch. Bitch. Então, são 2 pronúncias diferentes. E por último, eu adicionaria nessa lista a pronúncia da letra L.
No início da frase, a gente pronuncia o L sendo L mesmo, né? Tipo laranja, limão, etc. Mas no final da frase, em português, a gente pronuncia o L como se fosse um U, né? Tipo Brasil, Natal. A gente não fala Brasil, Natal. Então, às vezes, a gente acaba levando essa ideia pro inglês também e acaba dificultando as pessoas de entender a gente. Então, por exemplo, não é rio, é heel. Appeal. E partindo dessa ideia e desse treino, fica mais fácil aí de pronunciar palavras como world, squirrel, né? Que aí você consegue entender melhor a ideia. Tem muita gente que tem dificuldade de pronunciar a palavra world. Bom, gente, então é isso. Eu tentei compilar nesse vídeo o máximo de dicas e conselhos que me ajudaram a aprender inglês e eu espero que de verdade isso possa te ajudar a aprender ou melhorar o teu inglês. So, thumbs up! Don't forget to click the like button down here and to subscribe to this channel.